Aqui. Duro questionamento ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Não, 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 não vou. Eu falei que eu não vou. Não, não é para pôr, não. Eu já falei que eu não vou pôr. Não, não vou pôr Silas Malafaia aqui, não, gente. Não, pelo amor de Deus. Nem. Eu já coloquei um tico-tico na live de 8h30 para explicar o jurídico de meia pataca, o jurídico de meia tigela, o jurista, que o Supremo estava se referindo ontem no julgamento, tá aqui, ó. O jurista de meia tigela, de meia pataca. Eu mostrei para vocês, esse jurista, que foi um vídeo do menino Tico-Tico. Eu não vou pôr agora de novo, não. Nem... Mas não estou entendendo, não. Eu já falei que não vou pôr. Olha, olha, olha! Não vou pôr. O que ocorre? Foi para cima do Paulo Gonet. Ui, que medo. Ai, que medo. Com o juridiquês dele, com o berro, bebê. Porque é o seguinte, eu falei para vocês e vou repetir. O novo comunista para as hordas bolsonaristas se chama Paulo Gonet Branco. O novo comunista é o Procurador-Geral da República. É porque eles trabalham com medo das pessoas desinformadas, das pessoas que não têm muita capacidade cognitiva, e com os extremistas, que o ódio não deixa raciocinar. Aí, quando eles querem demonizar uma pessoa, aí eles falam, é comunista, Alexandre de Moraes é comunista, Lula é comunista, agora a Polícia Federal é comunista, aí agora, o mais atual, Paulo Gonet é comunista agora também. E foi para cima dele. Tudo por quê? Porque ele fez o serviço dele. Fez a denúncia contra bandido. Polícia investiga, Ministério Público, PGR, denuncia, e o PGR fez o serviço dele. Aí, por isso, o chorão tá chorando. O que eu acho? Eu acho é pouco. Tiro no pé. Quanto mais esse povo fala, mais provas eles produzem contra eles mesmos. Mais tiro no pé eles colocam contra eles mesmos. Porque é isso que eles têm para dar. É golpismo, é ódio, é mentira, é fake news, é injúria, é calúnia, é incitação ao crime, é golpismo. E não vai ter anistia e não vai ter salvação. E cada um vai responder segundo a sua culpabilidade. Então, fala pro Silas assim, ó, pode chorar. Tem problema, não. Pode chorar. Chora, 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 chora. Quando não tá chorando, tá mentindo. E o duro é quando coloca Jesus nessa história. Ai, que ódio. Ai, que ranço que me dá desse povo. E eles estão desesperados. E é por isso que o Sila Malacaia atacou o PGR. Fez uma live e atacou o PGR por causa disso aqui, ó. Que eu faço questão de reverberar para vocês. Escute as palavras mansas, mas duras e contundentes do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em relação à horda bolsonarista golpista. Os acusados listados no atual grupo, houve a individualização dos fatos atribuídos a eles, permitindo a cada qual o conhecimento daquilo que lhes pesa como descrição de conduta típica. Quanto a este núcleo, os denunciados ocupavam posições profissionais relevantes ao tempo do desenvolvimento do processo de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de deposição do governo legitimamente constituído. Cada qual gerenciou ações da organização criminosa. Silvinei Vasques, Marília Ferreira de Alencar e Fernando de Souza Oliveira coordenaram o emprego das forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Jair Messias Bolsonaro no poder. Mário Fernandes ficou responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização violenta de autoridades públicas, em conjunto com Marcelo Costa Câmara, além de se ter desincumbido da interlocução com as lideranças populares ligadas aos momentos de violência do dia 8 de janeiro de 2023, conferindo-lhes suporte e estímulo.
Felipe Garcia Martins Pereira, apresentou e sustentou perante o então presidente da República e auxiliares militares o projeto de decreto que daria forma às medidas excepcionais caracterizadoras do golpe arquitetado. Nem quanto aos acusados listados no atual grupo, houve a individualização dos fatos atribuídos a ele. Isso foi só um tico-tico. Isso só foi um tico-tico da fala do Procurador-Geral da República ontem, perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que meteu o cacete nos golpistas. Desse jeito manso e humilde, mas duro e contundente contra os golpistas. Por isso que Silas Malafaia, ontem mesmo, logo depois do julgamento, ele fez do recebimento da denúncia, ele fez um vídeo atacando o Procurador-Geral da República, que agora é um novo comunista. Mas eu achei, e quero destacar, a parte da fala de Paulo Gonet, que eu acabei de mostrar para vocês, a palavra neutralizar de forma violenta. Quem, Andréia? Mário Fernandes, que é general do Exército, que era secretário da Presidência da República de Bolsonaro, era um dos cabeças e chefes da parte da estratégia de neutralizar autoridades com violência. Por isso que ele está preso. Porque ele é um dos cabeças da organização e da execução do planejamento Punhal Verde e Amarelo, junto com o Braga Neto, que também está preso, junto com o Tenente-Coronel Bezerra, junto com o Tenente-Coronel Rafael Martins, junto com o Tenente-Coronel Pereira e junto com o policial federal Vladimir. O objetivo era neutralizar com violência autoridades brasileiras, para que o golpe de Estado tivesse êxito. A partir do que, Andréia? A partir do medo. Você já parou para pensar nisso? Que eles começariam matando Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. Para quê? Dentre a situação do golpe em si, eles também tinham o objetivo de causar pânico e medo nas pessoas. Para que servisse de exemplo e para que as pessoas não se alvorassem e tentassem se levantar contra os golpistas. Essa frase de Paulo Gonet tem que ser guardada. Visavam neutralizar com violência autoridades públicas, autoridades brasileiras. E isso seria só o início do golpe que agora eles tentam normalizar, como se fosse um domingo no parque, como se fosse a velhinha, o idoso, o velhinho, a senhorazinha, a mulherzinha, com a Bíblia debaixo do braço, indo para o culto ou para a missa. Nunca foi. E é interessante que ontem também no julgamento, Alexandre de Moraes faz uma pergunta para todos nós brasileiros. Ele faz uma pergunta e pergunta: qual seria a sua reação? Você pediria anistia? E eu te pergunto, em coro e em uma só voz com Alexandre de Moraes, você pediria anistia? Óbvio que não. Aconteceu para o Brasil, acontecesse na sua casa. Se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você, a sua família, do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria. Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito,
Tantas pessoas defendem isso. O que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa. O 8 de janeiro, dentro do seu quintal, você pediria anistia? E por que bolufas de motivos de que alguns querem que o Supremo agora aceite anistia? Não vai aceitar. E não haverá anistia. É sem anistia para golpista. Onde cada um vai responder pelos seus crimes. Cada um vai pegar a sua pena segundo a sua culpabilidade, responsabilidade, segundo o devido processo legal, mas serão responsabilizados. E não haverá anistia. Para pensar, se fosse na sua casa. Ah, se fosse na minha casa. Ai, meu pai. Do jeito que entrava, ia sair. Ou ia sair um pouco pior. Não vou mentir. Ou ser um banana e uma banana. Qualquer um entra na sua casa e faz a balbúrdia, que você vai lá ficar, que gracinha. Ai, vamos dar anistia, são tão lindos e maravilhosos. Ô, gente, calma, gente, calma, gente. Tá com dó? Leva pra tua casa. Você vai ver o que eles vão fazer na sua casa. Não, gente, pelo amor de Deus. E por isso estão desesperados. Desesperadinho. E o deputado Helder aqui falou sobre isso. Desespero. Demais colegas parlamentares, eu fico só observando alguns parlamentares se alternando na tribuna para se vangloriar de discursos que não se sustentam. É só a gente observar as contradições e as incoerências que o tempo todo são ditas aqui nesta casa e nas comissões. Louvam a mentira, divulgam fake news permanentemente, propõem a cassação do deputado Glauber Braga por opinião política, por perseguição política, parlamentares que se escondem atrás de seus discursos falaciosos, que zombam da morte, que não se preocupam com a dor e o sofrimento das pessoas. É isso que nós temos visto aqui. E o desespero dessa gente que não tem o que oferecer, o que propor ao Brasil, portanto, vive de bravatas. Mas eu quero aqui... É isso. Vivem de bravatas e ganhando 47 mil reais pagos por mim e por você, com os nossos tributos, com as nossas taxas, impostos e contribuições. E não fazem nada além de viverem de bravatas. Mais nada. Tiro, porrada e bomba, bom, bandido morto. Tudo conversa para tocar gado e para boi dormir e passar o mel no bigode do gado. Uma vergonha. E ele falou do Glauber. Glauber, você sabe, ele encerrou a greve de fome, depois que teve uma conversa com o Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados Federais, que disse que não vai dar um andamento até 60 dias. Ele entrou com recurso, mas a notícia não é muito boa, não. Vamos ver a fala dele aqui, de Glauber Braga, dizendo que entrou com recurso, e a gente já tem uma resposta em relação ao recurso. Enquanto isso, já coloque aí, questão de justiça. Glauber fica. Porque se for para caçar Glauber Braga, tem que caçar quase a metade do Congresso Nacional. Ah, tem. Tem um monte de gente aí que já passou da hora de ser caçado. Só para começar, Chiquinho Brazão, que até hoje não foi caçado. Chiquinho Brazão estava preso por questões de saúde, foi para prisão domiciliar, já denunciado e já acusado, está no banco dos réus respondendo o processo pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Até hoje está recebendo 47 mil reais preso. E querem caçar Glauber Braga? Zambelli está respondendo processo aí, um monte de processo. O que eu mostrei agora há pouco no início da live, o Gustavo Gaia, o que já fugiu para atacar de forma mais liberal Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, nada.
e um monte de gente. Mas vamos ver o que Glauber falou sobre o recurso que ele impetrou contra essa injustiça que ele está a sofrer. Vamos ver aqui. Gente, boa noite. Hoje é o último dia de prazo para a entrega do recurso à Comissão de Constituição e Justiça. Ele já foi encaminhado por e-mail e a gente vai fazer o protocolo também físico dessa defesa. É uma defesa completa que trata de todos os elementos, tanto os elementos procedimentais quanto os elementos de conteúdo, porque a gente considera, em diálogo com os nossos advogados, com parlamentares das mais variadas forças políticas e, principalmente, com a mobilização que se consolidou popular nas mais diversas regiões, em defesa de uma alteração da decisão do Conselho de Ética, a gente considera que é, sim, plenamente possível que isso aconteça na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, dos elementos que estão ali colocados, o relator, que foi designado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vai ter a oportunidade de avaliar um por um. Ele não tem que acolher a todos os elementos, mas acolhido elementos que são fundamentais, demonstrando que se trata de uma inconstitucionalidade, de uma perseguição política, ele pode reverter aquilo que foi a decisão injusta do Conselho de Ética. Vocês vão perceber depois, tendo acesso à peça, que ali estão os mais variados elementos. Tem uma análise atacando ponto por ponto do que foi essa decisão nesse processo que está completando o período de 1 ano. Eu me arrisco e ouso a dizer que, de todos os argumentos que estão ali colocados, o que eu mais tenho ouvido de parlamentares das mais variadas vertentes e linhas de orientação política tem um argumento que, na minha avaliação, pesa sobre essa avaliação que vai ser feita pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a proporcionalidade e o que pode servir como um precedente perigoso se você faz com que um parlamentar, um deputado, tenha a sua voz calada pela maioria de ocasião. Esse precedente faz com que, repito, acabou de acontecer aqui hoje, parlamentares das mais diferentes orientações políticas se manifestem dizendo: meu voto, a minha posição é contrária. Discutimos hoje na bancada, a posição é contrária. Exatamente porque existe um precedente que não pode ser naturalizado, calando parlamentares que tenham uma posição e uma linha de orientação política que seja, repito, divergente da maioria de ocasião. Então, eu queria agradecer a todos os deputados dos mais variados partidos que estão com a gente aqui nesse momento, que estão junto com a gente, que manifestaram a sua solidariedade. Quero agradecer também àqueles que não estão aqui, mas que já manifestaram também a sua solidariedade e a sua posição política contra a aprovação dessa cassação, dizendo de maneira consistente e repetitiva: é desproporcional, e essa desproporcionalidade traz um precedente que nós não podemos aceitar. Eu não posso ser cassado do mandato com um conjunto de pautas que o mandato representa
e com um conjunto de forças políticas que estão acompanhando essa atuação não de hoje, por ter reagido a uma provocação de um sujeito que por 7 vezes foi ao meu encontro, fazendo todo tipo de ataque, e que da última vez, dentro do espaço da Câmara dos Deputados, desferiu as ofensas, os ataques que vocês viram em relação à minha mãe, que já estava com Alzheimer avançado e que veio a falecer poucos dias depois. Cassar um mandato parlamentar porque reage a isso, ou porque sustenta publicamente as suas posições políticas sobre os mais variados temas, posições políticas essas que são a minha obrigação, não pode ser considerado algo razoável. Então, protocolamos hoje o nosso recurso à CCJ, temos esperança de que esse processo não precise ser judicializado, com uma alteração que possa ser feita diretamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a nossa expectativa, e esse momento só é possível hoje porque houve uma ampla solidariedade que teve presente nos mais variados movimentos, organizações políticas, e que fizeram, inclusive, com que a gente pudesse reverter esse cenário que se anunciava, num primeiro momento, como uma tentativa de cassação sumária. A gente vai agora protocolar também fisicamente a nossa peça de recurso à Comissão de Constituição e Justiça. O cenário da Comissão de Constituição e Justiça, eu estou à disposição, eu quero dialogar com cada um dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça que estejam aptos e com os ouvidos abertos para escutar os nossos argumentos da defesa. Bom, então Glauber Braga comunicou que entrou com recurso. Primeiro, a gente sabe que Glauber Braga foi cassado de forma totalmente desproporcional, como ele disse. Ele não foi cassado pelo entreveiro que ele teve com o cara do MBL. Ele foi cassado, na minha opinião, e na opinião da maioria, porque ele se levantou contra o orçamento secreto, em que, pelo que tudo indica, tem como um dos cabeças Arthur Lira, que era o presidente da Câmara de Deputados Federais. Então, isso... E fica muito claro essa situação para todos nós, não é? E essa desproporcionalidade, ela pode ser corrigida na CCJ. Ele entrou com recurso e a CCJ ali, a partir da apresentação do... Primeiro, o que vai ocorrer? O presidente da CCJ, que é o Paulo, do União Brasil, que é do Centrão, ele deve indicar um relator. Esse relator vai fazer um relatório, que é um parecer. E ele pode fazer o parecer pela manutenção da decisão do Conselho de Ética de cassação de Glauber Braga. Ou ele pode fazer um parecer de derrubada da decisão do Conselho de Ética. Na minha opinião, se tiver havido uma articulação bem feita, ele deve fazer um parecer, o relator, se não já tiver tudo armado para caçar Glauber Braga. Ele deve fazer um parecer para alteração da penalidade aplicada pela Comissão de Ética. Isso aqui eu não estou dando a minha opinião. Eu estou explicando o que eu acredito que deve ocorrer. A minha opinião é que Glauber Braga não tinha que responder por nada. Porque se Glauber Braga está respondendo, tinha que responder, quase a metade do Congresso Nacional tinha que estar cassado. Um pouco menos, é óbvio, estou sendo exagerada. Mas muitos teriam que já devia estar cassado há muito tempo. Mas eu estou te explicando o que deve ocorrer, segundo a minha percepção. Se não tiver tudo organizado já para caçar Glauber Braga. Porque se já tiver, vai fazer um parecer para manutenção da decisão pela constitucionalidade e juridicidade do parecer que foi exarado e da votação que foi estabelecida na Comissão de Ética por 13-5 de cassação de Glauber Braga.
Se não tiver tudo dominado, o que eu acredito que vai ser feito? Vai ser feito um novo parecer pela CCJ, em que ela vai alterar a penalidade aplicada. Ao invés de se aplicar a penalidade de cassação do mandato, que gera inclusive a inelegibilidade por 8 anos de Glauber Braga, ele não poderá participar nem do pleito eleitoral do ano que vem. Eles vão colocar de alteração da penalidade, colocando, por exemplo, suspensão. Suspensão por 30 dias do mandato. Ou então, até mesmo, quem sabe, uma advertência. Entendeu, meu querido? Eu acredito que pode ser esse o caminho. Por quê? Porque é muito desproporcional a penalidade de cassação de Glauber Braga diante da conduta de falta de decoro por outros deputados e deputadas. Que aqui eu poderia citar vários, como, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, o deputado Gustavo Gaia, o delegado Bilinski, o delegado Éder Mauro, que já deu um soco em um, o próprio Bolsonaro, quando era deputado federal, deu um soco na barriga do senador Randolfo Rodrigues. Então, e nada aconteceu com ninguém. Então, pela desproporcionalidade, eu acredito que se fará um parecer na CCJ para alteração da penalidade. E como eles querem deixar um recadozinho, a gente não pode deixar de dizer isso, deve ser suspensão do mandato de Glauber Braga por 30 a 90 dias. Entende? Isso deve ocorrer. Isso sendo aprovado na CCJ, basicamente que enterra a cassação estabelecida pela comissão, pelo Conselho de Ética da Câmara de Deputados Federais semana passada, por 13-5 em relação a Glauber Braga. Aí eu te expliquei que Glauber Braga entrou com recurso, pois eles já deram andamento. Olha aqui, o próprio Glauber Braga fez esse alerta, já deram andamento ao recurso que ele protocolizou ontem. Vamos ver aqui. Gente, nós não temos um dia de paz. Eu protocolei ontem o recurso à Comissão de Constituição e Justiça contra a cassação injusta aprovada no Conselho de Ética e já marcaram a leitura do parecer para quinta-feira, às 9 horas da manhã. Então, vou estar lá na quinta, na CCJ, e depois vou direto para o ato encontrar com vocês na Cinelândia, às 5h30 da tarde, no Rio de Janeiro. Obrigado por tudo. Vamos em frente. Então, vamos aguardar. Já coloca aí, Glauber fica. E são esses dois caminhos. Ou a CCJ altera a penalidade, ou a CCJ confirma a penalidade. Vamos aguardar. E reiteramos que isso tudo está acontecendo em relação ao deputado federal Glauber Braga, não porque ele teve um entreveiro com o cara do MBL. Isso só foi uma desculpa, na minha opinião. Na verdade, ele está sofrendo esse processo de cassação exatamente porque ele se levantou contra o orçamento secreto. É essa a situação. Que a verdade seja dita. Meu querido, Polícia Federal hoje, de manhã, já começou uma grande operação contra a corrupção ali no INSS, no Instituto de Previdência Social. Exatamente isso. Foi afastado o presidente e foi afastado 5 servidores públicos. E a Polícia Federal continua fazendo buscas e apreensões. Mais de 200 buscas e apreensões. Primeiro, é importante a gente esclarecer que esses fatos de corrupção já estão ocorrendo antes mesmo do governo Lula. Durante o governo Bolsonaro, já ocorria esses fatos de corrupção que ensejaram a atuação da Polícia Federal. Porque senão daqui a pouco vão falar, é o governo Lula. Então a gente tem que deixar claro isso. Não obstante a gente saiba que os bolsonaristas não querem saber isso, porque eles não querem a verdade. Eles querem palco e palanquete para fazerem as bravatas e os videozinhos aí nas redes sociais. Então é por isso que eu trago essa informação para você. Mas não sou só eu. Vamos ver aqui a coletiva de imprensa que foi dada junto com o ministro da Justiça, a Polícia Federal, Controladoria Geral e Tribunal de Contas da União. Eu separei uma parte muito importante para que seja esclarecida essa situação, porque, afinal de contas, quem tem bandido de estimação são eles, os bolsonaristas. E o bandido é Bolsonaro, a gente não.
Vamos ver aqui um tico-tico da coletiva de imprensa que esclarece algumas situações que eu acho relevantes. Vamos lá. Aumenta o som, que o som é muito ruim deles lá, viu, gente? Por gentileza, eu queria saber se é possível dar um pouco mais de detalhes sobre quais são as suspeitas que pesam sobre esses servidores afastados do INSS, nesses 5 servidores afastados, em especial o Alessandro Stefanuto. E, em particular, queria que o ministro Lupi comentasse essa situação, né? E também se ele poderia falar para a gente quem foi que indicou o Alessandro Stefanuto, se foi ele, se foi outra pessoa que indicou, né, o Stefanuto, e se ele permanece no cargo, se essas pessoas permanecem no cargo enquanto a investigação acontece. Eu vou fazer uma primeira observação, que é a seguinte: como foi dito aqui, a operação está no começo. Nós temos mais de 200 mandados de busca e apreensão, portanto, temos um material imenso a ser examinado pela Polícia Federal e nós vamos, então, identificar o modus operandi de cada um desses agentes. Isso ainda não está muito claro. O que nós temos, por enquanto, é um afastamento cautelar determinado pela Justiça de determinados servidores do INSS, sobretudo da cúpula do INSS. O que significa que estão afastados por decisão judicial, mas nada impede que a administração, num processo administrativo próprio, tome outras providências, porque uma coisa é uma investigação criminal, outra coisa é uma investigação administrativa, que já está sendo tomada ao nível da CGU, desde 2023, como todos puderam ver, e certamente agora tornada pública esta operação por parte do INSS e do Ministério da Previdência Social. O que eu queria ressaltar é o seguinte, que o papel da Polícia Federal é um papel de polícia de Estado, absolutamente republicana, e investiga o que for necessário, doa a quem doer, inclusive cortando na própria carne, se for preciso. Então, isso é um dado muito importante do atual governo, que não poupa quem quer que seja, aliado ou não, a polícia faz o seu papel, investiga tecnicamente com respaldo do Poder Judiciário e do Ministério Público. Passo a palavra ao ministro Lupi. Obrigado. A indicação do doutor Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O doutor Stefanuto é procurador da República, um servidor que, até o presente momento, me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Há esse afastamento dado pela justiça e nós temos que cumprir a decisão da justiça. Decisão judicial não se cumpre, e quando não se concorda, se recorre. Então, vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente o que é que estão sendo acusados, como qual é o segredo da justiça, eu não sei ainda. O que nós queremos fazer é proteger nossos aposentados pensionistas, algo que faço desde o primeiro dia que assumi a Previdência Social. E esse ato nosso é principalmente de investigação. Tem a inteligência da Previdência Social, que trabalhou também junto com a CGU, junto com o Ministério da Justiça, que fez muitas denúncias ao longo dos anos, agora está chegando a esse ponto de desfecho, de apuração que está sendo feito por mais de 600 policiais federais, várias decisões judiciais. Vamos aguardar o desfecho para aí sim a gente tomar as decisões baseadas nos fatos que vão ser apurados. Álvaro Gribel, do Estadão. Bom dia, ministros. Queria saber se existe a expectativa de devolução desses recursos para os aposentados. Você já tem algo previsto em relação a isso? Obrigado, bom dia. Passar a palavra ao ministro Lupi, mas, obviamente, cada caso terá que ser examinado individualmente. Evidentemente que, mediante requisição, mediante apuração interna, esse dinheiro um dia terá que ser restituído para aqueles dos quais foi retirado indevidamente. Bom, então, duas situações importantes que eu percebo que um é objeto de especulação, dizendo que a culpa é de Lula. Na verdade, esse esquema ele foi organizado durante o governo Bolsonaro. Foi descoberto a partir de 2023 pela Controladoria Geral da União, que começou a fazer uma série de situações que depois passou para a Polícia Federal e a Polícia Federal deflagrou as operações.
Mas o esquema de corrupção, de desvio de mais de 6 bilhões de reais do INSS veio e foi organizado no governo Bolsonaro. Não estou dizendo que Bolsonaro tinha alguma ligação com isso. Não estou dizendo isso porque seria até leviandade da minha parte. Mas eu estou dizendo que o esquema foi montado durante o governo Bolsonaro. E que agora que foi deflagrado porque foi descoberto situações com provas. Ponto. Então, Lula não tem responsabilização nenhuma sobre isso. Até porque, assim que foi tudo, deixou, e como tem que ser, a Polícia Federal fazer o trabalho dela. Segundo ponto, Andréia, com esse desvio, aposentados e pensionistas serão prejudicados? Não serão prejudicados. Não poderão ser prejudicados. Você que é aposentado, você que é pensionista, você tem um direito adquirido, a sua aposentadoria e a sua pensão. E o prejuízo causado por quem quer que seja não pode ensejar em prejuízo a você, que é o terceiro de boa-fé, que tem o direito adquirido. E isso está, inclusive, na Constituição Federal. Lei nenhuma, situação nenhuma pode prejudicar a coisa julgada, o direito adquirido e o direito líquido e certo. Entende? Então, você não será prejudicado com isso. Agora, a polícia tem que ir atrás. A justiça tem que fazer o trabalho dela para que haja as responsabilizações. Por exemplo, muitos bens já foram apreendidos. Estão sendo apreendidos. Exatamente para garantir o quê? O pagamento desse prejuízo. Mas que se ele será restaurado totalmente ou não, não sabemos. Mas, de toda monta, a União é responsável por solver, por abarcar esse prejuízo para que não atinja quem tem direito adquirido, que são os aposentados e pensionistas, ou seja, os beneficiários do INSS. Tá bom, meu querido? Então é importante a gente trazer clareza e luz sobre esse assunto, que com certeza será muito usado pelos bolsonaristas e pelos oportunistas fascistas para atacar o governo, não é? Mas isso não é novo, é o que eles têm para dar. Mas aqui não, Jacaré. Toca no like, compartilha a live, que é muito importante. Informações importantes, esclarecimentos, realmente que precisam alcançar mais pessoas. Seja o nosso megafone, o nosso holofote. Como, Andréia? Compartilhando, comentando e especialmente curtindo a live, tá bom? E não se esqueça de votar lá no IBEST. Começou. Será que eu consigo agora, gente? Você me ajuda? Vota aí no IBEST e vamos para cima com tudo, tá bom? Meu querido, minha querida, todos os links estarão no primeiro comentário. Eu agradeço a sua presença, sapiência e resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, vá se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.